E aí, pessoal? Vídeo 3 de 365. Continua aí com a meta. E hoje mais um vídeo para conta. Hoje vamos falar um pouco sobre a minha cirurgia. Ela serviu, na verdade, de bastante aprendizado. Ano passado, dia 7, 6, 5, 4, 3. Eu acho que foi dia 4. Dia 4 eu almocei e após o almoço eu comecei a sentir uma dor do lado direito do abdômen. E essa dor ela foi persistindo, ela foi piorando aos poucos, principalmente quando a minha pessoa se alimentava. Aí foi na quinta-feira, dia 4. Aí sexta-feira eu fui treinar ainda. Treinei bem pesado mesmo, um treino normal, como eu gosto de fazer. Meu treino não é fofo. E com a dor, mas estava suportando. Sábado pela manhã eu fui pra UPA. Lá na UPA tomei 2 injeções na bunda. Fiquei quase sem andar. Teve um alívio, sim. A dor ela foi aliviada, mas durante o dia ela permaneceu. Quando foi à noite eu estava sentindo, sabe, já um desconforto e tal. Ela piorou um pouco mais. Lembro até que eu tinha feito a inscrição da, da Netflix. Eu ia assistir Stranger Things. Aí eu findei que nem aguentei, fui dormir. Eu fui dormir, né, mas eu não consegui. Não aguentei dormir. A dor já estava insuportável. Fui bater na UPA de novo. E lá, né, o médico me analisou e tal. E ele praticamente confirmou que só podia ser apendicite. Tive que passar a madrugada na UPA. Isso já foi no sábado, né? Dia 6 e dia 7, lá para o meio-dia, eu me direcionei ao hospital onde eu iria fazer a cirurgia. Lá eu fiz uma tomografia, aí tive a certeza de que aí sim era apendicite e foi até agora é engraçado, né? Mas no momento não é. Eu lembro que já tá doendo o ombro de novo. Eu lembro que antes de eu fazer a cirurgia, ou melhor, eu estava indo para a sala de cirurgia, mas apareceu alguma outra pessoa com uma situação mais grave e eu fiquei lá na maca, meio que jogado lá, né? E ali foi um momento de tensão para mim, por causa que eu não sabia quando ia fazer a cirurgia, não tinha noção de hora nem nada. Lá perto de mim tinha algumas pessoas conversando, né, profissionais da área da saúde, mas eu não sabia. Tava lá. Aí depois de um tempo ali, né, o médico chegou e tal. Agora vamos fazer a cirurgia. Vale salientar que antes um pouco disso, né, quando eu estava lá na UPA, a preocupação bate, né? Eu não tive, digamos assim, nenhum momento de grande tensão, mas teve um certo momento enquanto eu estava lá na UPA que eu cheguei a falar, conversar com Deus, né? Se for para eu ir para o céu, eu vou. Se for para eu ficar, eu fico. Minha confiança está em Deus e seja feita a vontade de Deus.
E quando eu falo isso, não é me vitimizando ou meu Deus do céu. Não, eu não estou aumentando a situação que eu passei ou diminuindo. Foi uma situação e eu quero passar essa experiência aqui para vocês. E naquele momento eu coloquei minha confiança em Deus. Então, se fosse para minha pessoa ir, eu iria, se fosse para ficar, eu ficaria. E naquele momento ali eu posso dizer que eu fiquei mais calmo. Aí, né, voltando agora para onde eu estava contando, acabei pulando algumas partes importantes, mas, aliás, depois que eu cheguei no hospital em si, eu ainda fiquei um pouco no corredor, né? Não fui direto para a cirurgia, fiquei um tempo esperando. Nesse tempo eu falei com algumas pessoas e tal, pelo WhatsApp. Estava ali um pouco tenso ainda, por mais que minha confiança estivesse em Deus, eu sou humano, né? E agora sim, voltando para onde eu estava. Eu fui para a sala de cirurgia. E lá na sala de cirurgia, eles estavam em... Tinha um cirurgião, deveria ter mais ou menos umas 5 a 7 pessoas. E eu tive uma breve conversa ali com a... Como é que é o nome, meu Deus? Com a anestesista. Eu falei com ela, né, e tal, disse pra ela que eu queria dormir durante a cirurgia, mas ela me explicou que não é bem assim. Não é porque o paciente ele quer algo, eu quero dormir durante a cirurgia, que você vai dormir. Tem todo um procedimento. Claro, ela poderia me colocar para dormir, poderia colocar uma anestesia mais forte, ela poderia até me entubar, ela disse, caso fosse necessário. E nesse momento bate aquele medo, né? Bateu em mim aquele medo um pouco. Mas acabei fazendo a cirurgia acordado. Sim. Fiz a cirurgia acordado. Não estive consciente a todo momento. Eu só lembro mais da parte inicial da cirurgia. E ainda teve outra coisa interessante. Eu lembro que após tomar anestesia, a hack, o médico ele chegou a falar: pessoal, quando vocês começarem uma cirurgia, comecem esperando pelo pior. E sendo bem sincero, eu já contei isso para algumas pessoas e tal, mas naquele momento ali ele falou isso e tal, eu ouvi, mas eu não o medo que eu tava não aumentou, a tensão não aumentou, até porque eu já estava na cirurgia, né? Já estava ali na maca e tal, já tinha tomado anestesia, não tinha tanto para que se preocupar. Mas ele falou isso. E a cirurgia começou, e depois desse momento, a última lembrança que eu tenho é do final. Eu lembro que em certo momento eu sentia tipo alguma coisa sendo atirada na minha barriga, catucando bem rápido. E eu cheguei a falar que tá doendo e tal, e tal, e tal. E eles chegaram a aplicar outra hack em mim. E depois dessa lembrança, a única lembrança que eu tenho é voltando para a enfermaria, né? Ou melhor, indo para a enfermaria depois da cirurgia. Eu estava inconsciente e tal, mas estava ali entendendo o que estava acontecendo. E eu estou pensando agora nesse momento em dividir em 2 vídeos, porque meu braço está cansando. Mas essa foi a história resumida da cirurgia que tive que fazer. E no próximo vídeo eu vou contar um pouco do processo pós-cirurgia, como foi. Desde já, que Deus abençoe vocês e que vocês possam ter um ano abençoado. E olha só, hoje é apenas o 3º dia do ano. Então, se você quer começar algo, comece hoje, faça a diferença hoje. Não esqueça disso. Valeu!